praticamente eu pratiquei vários tipos de desporto, porque eu precisava de uma modalidade que para mim mesmo se afirmar. Eu praticamente comecei, minha primeira modalidade no Sporting foi a ginástica. No Sporting tinha quase todo tipo de material de ginástica e tinha poucos praticantes. Nós entrávamos para o ginásio, tinha um mini trampolim, tinha outros materiais que quase que ninguém usava. E nós era nosso dia a dia ficávamos aí a brincar. Praticamente o treinador até que lá estava, via alguns meninos, também viu a minha forma de, conforme eu saltava, conforme eu dava o mortal, o flip, queria, me, queria já praticamente que eu fosse já um atleta federado. Pronto, não. Mas eu sempre senti que eu gosto de emoção, eu gosto de esporto, de emoção, de marcar gols. Era muito ligado ao futebol, muito ligado ao futebol. Pena é que tipo, não consegui lidar bem no futebol, porque nos coqueiros não tínhamos um campo de formação para futebol, conforme nós já tem o Catetão, tem o campo, por exemplo, 1 de agosto, outros campos de realização de você, já desde criança pode ir treinar. Nós nos coqueiros na altura não tínhamos um campo de treino, de formação de futebol. Tinha o campo dos coqueiros, mas era campo de jogo do Sporting de Luanda, só sênior, que também na altura nem tinha formação. E então foi assim que eu depois entro para o karate, mesmo lá no Sporting, me segui os amigos, entramos para o karate, pratiquei o karate, mas eu ainda senti que tipo, não era a modalidade que eu queria, porque eu queria algo, eu gosto de emoção, eu gosto de marcar gol. Eu sempre, mesmo com os amigos, em mais campeonatos de futebol, e jogávamos zona, tem o prédio Emaco, tem o prédio Coco, então os organizadores do evento é para o prédio Emaco, o prédio Coco, a zona, então eu estava sempre enquadrado em qualquer um das equipas. Antes do campeonato, o organizador anunciava para no mês X vamos ter o campeonato. As equipas já estavam a disputar quem ia ficar comigo, se eu ia jogar em que equipa. Vinham fazer o pedido na mãe, para dar uma sala, não sei o que, para vir jogar na nossa equipe. E eu era sempre um dos melhores jogadores, mesmo lá do bairro. Todo mundo não, mesmo é para mostrar, você tem que jogar federado, mas não tinha noção nem base aonde ir me inscrever numa equipa federada. Bom, foi assim que eu depois apareceu o Docas, era nosso amigo na altura, já vivíamos aí também, vivíamos qualquer. E hoje o Doca é um dos treinadores do 1º de agosto, treinador do 1º de agosto B, é que me fez o convite para Marcelo. Nós já estamos a treinar no Sporting, mas estamos a treinar o handball. O handball era só de ir ver, na altura, os Didier, jogadores que naquela altura eram os nossos esportes, que eu ia só assistir, Prococatito, Una, que era o treinador, Luiz Chaves, já os mais velhos, que eu ia só, ficava na bancada a assistir. Então ele começou a treinar, um mês depois ele me convida, Marcelo, vem também treinar handball. Eu disse, não, ainda apostei com ele, não, eu se entrar no handball, eu vou ser melhor que tu, só não vais a tempo, porque você vai entrar agora, vai jogar nos iniciados, eu já sou juvenis. Quando você subir juvenis, eu já sou júnior. Quando você ser júnior, eu já sou sénior. Quando você subir sênior, eu já sou velha guarda, deixa de jogar, então nunca vais me apanhar, nunca vais a tempo. Foi um desafio, eu entrei para o handebol como uma espécie de um desafio. Então, na altura que eu entro, o meu treinador era o José Augusto, meu filho do bairro Popular, e na altura me meteram a jogar, a treinar com as meninas. Eu a treinar com as meninas, praticamente, eu ainda era mesmo criança, adolescente, treinava descalço.
E muitas das vezes passava o dia, depois de tanto correr, sem banhar, mesmo assim ia treinar com as meninas, e tá cheirando calor, às vezes com calção, mal amanhado, todo às vezes sujo. Um dia mesmo nós na formatura, próprio de agosto, né? Olha o calção bem sujo, olha a sapatilha, olha, tem sapatilha não, olha os dedos, essa camisola toda, epa. Quer dizer, aquilo me meteu bem desmoralizado que quase eu ia desistir. Mas eu disse não. Como eu já via como é que se pintava no handebol, só de tanto assistir, então dividiram o jogo, os rapazes com as meninas. As meninas já eram juvenis, nós ainda éramos os iniciados. Fizeram um passe, dei uma finta do gango só de girar o braço, uma coisa que eu sempre via fazer, só fiz por fazer, pronto, aquilo tipo, como deu certo, a que eu lhe fintei, as outras começaram a insultar, ficou na estiga, eles deram gango, cheirou, e aquilo me motivou, me elogiaram de tal maneira que eu senti que tipo, esse é o desporto certo para mim. Comecei já a sentir a emoção, comecei a aprender a base. Tive uma base muito sólida, onde mesmo já desde a minha formação comecei a aprender o ABC do handebol. Nessa fase, Olha, nessa fase eu estava com meus 12 anos. Estava com 12 anos. Comecei com 12 anos o karate, a ginástica, comecei a fazer com 10, com 11 anos. Handebol mesmo, iniciado, entrei com os meus 12 anos. Foi o primeiro ano que eu entro mesmo com handebol. E praticamente joguei iniciado com meus 12 anos. E mesmo sou iniciado que eu fiz 12, 13 anos. 2 anos de iniciado, depois ascendi para o escalão de juvenis, já com 15 anos. 14, 15 anos fiz o escalão de juvenis. Mesmo já no escalão de juvenis, a partir daí, só fazia dupla categoria. Era juvenis, mas já jogava no júnior. Até atingir o escalão de júnior. Cheguei no escalão de júnior, já fazia dupla sênior. Já jogava com o sênior. Na altura, no Sporting, quando comecei a fazer júnior sênior, ainda não recebia salário, até que apareceu o Adolfino Oliveira, o Scotino, como é conhecido no mundo do handebol, e que disse, não, nós temos que ser justos. O Marcelo é júnior, joga com o sênior, mas joga melhor do que muitos sêniores que aqui estão. Muitos sêniores estão a receber salário, ficam no banco. O Marcelo não recebe salário, mas é jogador do set inicial, é titular, então é merecido que ele também comece a ganhar. E assim, mesmo estando ainda como júnior, já era júnior na altura, no futebol sênior do Sporting do Luanda, conheci um atleta na altura, o Kenito. Ele foi um bom jogador a nível de Angola, Maquina, como era chamado. Então ele, dentro dos seus conhecimentos, como sabia que eu jogava bem o futebol, falou com o treinador Mário Calado. O treinador Mário Calado na altura era treinador do Sagrada, e o Sagrada treinava na Praia do Bispo. E me pediram que para mim fazer o teste no Sagrada Esperança. Com Lebo, como defensor, Luxinho, Paulinho Luxinho, e outros jogadores de renome na altura, quando Sagrada mesmo estava lá em cima. Fiz o teste, no meu teste marquei 2 golos, fui apurado para estar escalado para jogar mesmo, federado no Sagrada Esperança. De princípio estavam a pensar que eu já jogava federado em uma outra equipe ou na província. Os dirigentes vieram até comigo, não. Tu jogaste aonde? Eu disse, não, nunca joguei, não pode. Tu desmarcas bem, corres bem, saltas bem,
tens uma coordenação, tu jogas muito bem, não pode, tu já jogaste em algum sítio, tens base. Eu disse, não, nunca joguei futebol. Eu talvez, eu treino handball. Disse, não pode, você fala só, nós vamos ir nesse clube buscar tuas cartas para tu jogar no Sagrado. Estavam a insistir que eu era federado, eu disse que não. Porque depois aparece a minha primeira seleção sênior, mas eu ainda era júnior. 98, fui já em 98, primeira seleção sênior, minha altura. Fomos para a África do Sul. Então logo fui convocado para a seleção. Também fiquei agora sem balançar, futebol ou handball? Depois pensei, futebol, se eu entrar mesmo por futebol, vou começar do zero. Olha que agora no handball, já estou aí na seleção, quer dizer que já estou um bocadinho mais avançado. Então, na altura, ainda antes de convocar para a seleção de sênior, mas antes tinha uma seleção de júnior, fomos para a Costa do Marfim, onde conseguimos o terceiro lugar, a seleção de júnior, o primeiro e terceiro lugar a nível de júnior. Na altura, o treinador era o Edgar Neto com o José Augusto, que era o meu treinador. E praticamente tínhamos uma seleção baseada com jogadores de renome na altura, com o Tubito, que era da banca, o Afonso, o Gui, tinha jogadores de renome, o Ari, a Steve, que também era da banca. Fomos para Costa do Marfim. Na Costa do Marfim, o Paulo Pereira também na altura estava, o Manúcio, o Pedro Jantuna, também estava nessa seleção. O guarda-redes na altura era o próprio Chuma, o Nelito, que hoje é fisioterapeuta, o Gigi. E fomos para Costa do Marfim. Depois tivemos que viajar de carro para a cidade de Amoçô, onde se realizou o campeonato. Praticamente foi um campeonato, nós depois estávamos hospedados numa zona muito isolada, não tinha televisão, praticamente estamos hospedados, os dormitórios estavam praticamente a 200 metros do refeitório. Para ir comer, tens que andar 200 metros, mesmo de andar, não é possível. O carro era dentro de uma reunião onde nós estávamos hospedados, praticamente era uma escola, onde nos alojaram, onde nós fizemos praticamente um campeonato, e foi um dos melhores campeonatos que nós tivemos a nível de júnior, e conseguimos o terceiro lugar. Saímos em terceiro, nos deu o apuramento para o campeonato do mundo. Não conseguimos ir no campeonato do mundo porque, na altura, a federação de handball não tinha valores, não tinha verbas para a nossa ida para o campeonato do mundo. Fizemos a preparação toda, a faltar um dia para a viagem, ouvimos a notícia no telejornal pelo Ernesto Bartolomeu, o campeonato do mundo seria no Catar. O Ernesto Bartolomeu anunciou que Catar é mesmo o Catar, que a seleção júnior já não vai para o Catar porque não há verbas. Aquilo praticamente nos mandou todos para baixo, porque até tinha o Mano Quiro, o Paulo Escacina, Joaquim, que casou antes de ir para o Mundial, porque a mulher disse, não, se antes de viajar tem que casar, com receio de que se tu for já não vai voltar, então é obrigado a casar. Ele teve que casar dias antes e nós fomos até o casamento dele. E praticamente a seleção de júnior tive uma, que só essa que fomos no apuramento, e depois aí acendi. No mesmo ano, de 98, foi quando também me chamam para a função de sênior. Quer dizer, o treinador de sênior conversa com o treinador de júnior, perguntou quais são os jogadores mais destacados a nível da seleção de júnior, os que se mais destacaram, que é para poder ascender para ser puxado para a seleção de sênior. E na altura saímos só apenas 2 jogadores, eu e o Paulo Pereira. O Paulo Pereira acabou por não viajar porque, a faltar poucos dias da viagem, ficou doente. E eu aguentei e viajei com a seleção de sênior. Praticamente
e onde nós fomos a nível de seleção, calhamos num grupo, nem passamos de fase, nem passamos de fase. Quem estava naquela seleção? Olha, naquela seleção já estava o Honorato, estava o Coach Cobra, como o Guarda-Rede, o Cotajaco, o Netinho, ainda fui na altura também o Paulo Bunz, nem foi, ainda apanhei o Paulo Bunz. Isso foi em que ano? 98, 98. 98, estou falando 98, foi mesmo esse ano que a seleção de handebol masculino ficou 10 anos sem competir a nível internacional. Só 10 anos depois é que houve de novo a convocatória para os Jogos Internacionais a nível de seleção, e que foi em 98. Foi nessa seleção de 98 onde ainda estava esses atletas de nome, tanto o Oscar Rodrigues, o Chico, pessoas da outra geração. Eu até posso dizer que, se for em termos de handebol, posso dizer que fui uma pessoa muito felizarda, porque ainda apanhei quase 3 gerações. Ainda apanhei a geração desse do Oscar Rodrigues, do Cota Chico, do Cota Jaque, do Cota Maninho, e já também o Cota Maninho, né, também da outra geração. O Cota Catito, o próprio Catito, ainda joguei também com eles. Depois apanhei a nossa geração, que depois já o Manucho, o Maninho, o Cati, Yuris, entre outros. Depois apanhei a outra geração já dos mais jovens, eu já cotas mais jovens, a própria geração do Moreno, o Kenny, o próprio Kenny, a geração já dos os mais miúdos, Yao Ming. Então eu tive o privilégio de estar dentro dessas 3 gerações. Yeah.